Fala galera, História em Pauta número 17 e dessa vez falando sobre o movimento abolicionista com a historiadora Gislaine Borba. Só lembrando que quem gostou, clica no gostei, compartilhe e se inscreva no nosso canal aqui no YouTube. Então, no ar, História em Pauta. História em Pauta número 17. Hoje, dia 24 de julho de 2015. Agora são 15 horas e 5 minutos. O nosso tema é movimento abolicionista. Tema bastante polêmico com a nossa convidada, a professora Gislaine Borba, minha ex-colega do NEAB, lá na FAP. Então, nessa abertura, eu quero começar com uma nova sessão. Vou inovar aqui. Sessão Parabéns a Você. E do que se trata essa nova sessão? Hoje, dia 24 de julho, faz 5 dias que minha terra está sem água. Então, quero dar os parabéns a você, a administração pública de Alvorada. Lavar roupa, cozinhar, tomar banho. Quem é de Alvorada não precisa disso. Parabéns a você. É isso, Fábio. Então, eu vou pedir que a nossa ilustre convidada se apresente, faça aí um breve currículo da sua trajetória acadêmica. Boa tarde, meninos. Boa tarde, Rafael. Prazer reencontrá-lo novamente. Fábio também. Agradecer o convite. É sempre muito bom ter a oportunidade de falar sobre a nossa pesquisa, né? A minha trajetória acadêmica começa um pouco diferente. Eu não era da área da história. Minha formação inicial é séries iniciais e educação infantil. É a área que eu trabalho até hoje, né? Na graduação, então, fiz história. Sempre o tema da escravidão, da abolição, estudos sobre a África sempre tiveram, assim, ponto inicial. Falando sobre a questão da água, né? Eu moro em Viamão, também estamos sem água. E durante a minha graduação me incomodava os estudos sobre Viamão, que são praticamente só sobre cultura açoriana, como se Viamão tivesse sido colonizado apenas pelos açorianos. E sempre me questionei assim, onde estão os negros nessa história. Então, a minha primeira pesquisa foi sobre a escravidão no município de Viamão, né? E isso me abriu outros questionamentos, assim. Tentar entender não apenas o sistema escravista, mas as formas de luta desses negros dentro desse sistema e o processo que levou até o fim da escravidão, né? Fui colega do Rafael lá no NEAB, mas fiz um curso de pós-graduação antes na FAPA, que era sobre isso, história africana e afro-brasileira, em que eu segui essa pesquisa e terminando no mestrado, então, onde eu direcionei realmente a pesquisa para o movimento abolicionista em Porto Alegre, né? Eu senti um pouco de falta disso, assim. Tem muitos estudos sobre o movimento abolicionista, não ainda o suficiente, mas para o Brasil, um aspecto mais geral, que vai falar praticamente de Rio e São Paulo, um pouco da Bahia também, do Nordeste, mas para Porto Alegre ainda os estudos me deixavam falta, assim, eu queria entender um pouquinho quais foram os grandes nomes daqui, como se deu esse processo, de que forma os escravos, os negros, os libertos participaram disso também. Então, esse foi meu objetivo principal no trabalho, assim, tentar entender a relação desse movimento abolicionista da classe dominante com aqueles que eram os interessados, né, os escravos. A gente já fez um convite, né? Vamos repetir, enfatizar aqui ao vivo, né? Que esse texto vai estar disponível no nosso blog para abrilhantar aí o nosso conteúdo aí, didático. Com certeza. Né? Então, a primeira pergunta é: o que foi o movimento abolicionista? O que eles defendiam? Quais as estratégias de lutas deles? No Brasil, assim, um pouco diferente do que outros países da América do Sul, América Latina, enfim. O movimento abolicionista, o fim da escravidão não se dá por uma luta, né? Uma luta armada, sangrenta, enfim. A princípio, vai se dar mais num âmbito parlamentar. É isso que se tenta construir, né? De uma elite branca, dominante, que leva esse processo adiante, né? Hoje se sabe muito das formas de resistência, né? Que existiram entre os escravos, entre os libertos, grupos de ajuda mútua,
grupos realmente armados, né? A questão dos quilombos. Então, assim, o movimento abolicionista eu vejo por 2 âmbitos, assim, a história que se quis construir, e aí tem um texto maravilhoso da Maria Angélica Zubaran, que vai falar da invenção branca da liberdade negra, né? Essa camada dominante quis construir uma ideia do movimento abolicionista feito pelas elites, e, por outro lado, toda a população negra, escrava, agindo em prol de sua liberdade de diversas formas, né? Até mesmo na sua resistência mais individual, dentro da casa que morava, dentro daquela família que estava, seguindo as regras dos senhores, por exemplo. Também é um tipo de resistência e uma forma de guardar a sua vida, a vida dos seus filhos. Enfim. Esse movimento abolicionista mais elitizado, mais dessa camada dominante, ele vai defender uma abolição gradual, lenta e segura, né? Ou seja, que não houvesse problemas na ordem, tanto econômica quanto social, e que isso deveria ser feito a muito longo prazo, né? Eu acho que uma das primeiras leis vai ser a de 1850, que é que proíbe o tráfico de escravos para o Brasil, né? Que é a Lei Eusébio de Queiroz. Essa lei ela foi muito contestada na época, porque a partir daquela lei para de chegar braços escravos, trabalhadores escravizados, que é o termo, né, que a gente mais usa hoje. Então vai cessar a fonte. A partir daquele momento cessa a fonte. E é claro que os grandes senhores que dependiam dessa mão de obra não queriam abrir mão. Aí ganha importância mais os bandeirantes, hein? Sim. Com o tráfico interno, né? De negros. Começa o tráfico interno de negros e começa também um outro tipo de... Não vou dizer que há um melhoramento no tratamento dos escravos, porque do início ao fim da escravidão sempre foi um regime violento, né? A violência sempre foi a maior marca. Mas a partir desse momento, além dessa nova configuração de tráfico interno, também em algumas regiões do Império começa um incentivo à família escrava, que esses escravos se reproduzissem entre si, de alguma forma, né? Depois, mais adiante, vai ter algumas leis que vão um pouco que proteger, que não poderia ser o filho separado de sua mãe, mas isso já mais adiante. Mas eu acho que, nesse contexto, a partir de 1850, a visão de mundo sobre a escravidão no Brasil começa a mudar um pouco. Por um lado, vai ter aqueles que são ali arraigados ainda na ideia, né, da propriedade. Por outro lado, vai ter outros que vão pensar a questão da propriedade, mas que aos poucos eles vão perder. E que precisam obter nova mão de obra. E começa a chegada dos imigrantes também, né? E aí já começa a entrar toda a questão das leis, das ideias raciais, do homem branco ser superior ao negro, enfim. E aí a opção, em vez de usar esses escravos, que provavelmente ao longo do tempo vão ser libertos, já se opta por vir imigrantes europeus. É tudo muito concomitante, assim, né? A lei de terras de 1850, quando começam a chegar esses imigrantes, ela vai proibir que os imigrantes tenham escravos, né? Mas ela vai doar terras para os imigrantes. E o mesmo não vai ser feito para os ex-escravos, para os libertos, enfim, eles não vão entrar nessa partilha da lei de terras. Os negros não entraram nessa reforma agrária conservadora. De 1850, na verdade, eu não sei se eles estavam fora. Mas assim, o tratamento que foi dado para os imigrantes, né, que também passaram dificuldades, enfim, quando chegaram, mas eles saíram já com léguas na frente, né, se vocês forem pensar. Comparando com os negros que vieram Comparando aqui, com os negros, né. Será que também não seria uma tentativa de embranquizar o Brasil? Sim, do branqueamento, né? Nesse sentido, assim, porque já tinha alguns, mais adiante a gente vai ver, né? Já tinham negros livres nesse período no Brasil,
mas a opção foi pela mão de obra europeia, imigrante. E, inclusive, vai ter discussões até contra os chineses, né? Porque entre os vários projetos de lei também, de trazer mão de obra asiática, né? E aí todos os preconceitos em relação aos asiáticos também nesse sentido, de que não eram capazes, que eram inferiores. O mesmo discurso que era direcionado aos africanos. É muito parecido. E, Gislaine, havia outros grupos que lutavam contra a escravidão, além dos abolicionistas? Pois é, isso que a gente estava falando assim, né? Por muito tempo ficou muito direcionado assim os grandes abolicionistas, né? E essa luta cotidiana, essa luta do dia a dia, meio que ficou escondida da história. Felizmente, hoje já tem muitos trabalhos que buscam mostrar isso, né? Rebeliões nas fazendas, a própria questão do acúmulo de pecúlio, mais adiante, de prestar pequenos serviços nos seus horários de folga para outras pessoas, para guardar dinheiro. Então, assim, a luta pela escravidão, o movimento abolicionista, ele pode ser apenas um braço, assim, pequeno, mas se sabe que a agência escrava nesse período, né, é muito importante para isso. Vai ter um livro da professora Célia Azevedo, que é Onda Negra, Medo Branco. Então, ela vai trabalhar só com as fazendas paulistas, do Oeste Paulista. Acho que ela trabalha um pouquinho com o Rio de Janeiro. E ela vai mostrar o quanto esses senhores eles temiam seus escravos, por estarem em ordem numérica sempre maior do que eles, né? As grandes fazendas lá de café, enfim. Eles morriam de medo de rebeliões, de que fossem assassinados por seus escravos. Então, na medida que vão acontecendo outras coisas nas Américas, como a questão do haitianismo, enfim, 1817, tem um temor dessa classe senhorial que esses escravos eles reivindiquem a sua liberdade através de luta armada, né? Então, assim, além dessa resistência diária, também o medo que rebeliões, enfim, causassem grandes estragos na propriedade, isso também estava no imaginário, no pensamento da época, e também faziam com que algumas decisões fossem tomadas ao longo do tempo, né? Quando esse movimento abolicionista, inicialmente, a gente pode pensar em movimento abolicionista mais na década de 70 e 80, mas desde 1850 tu pode pensar na questão dos emancipacionistas, como eu falei, que previam essa libertação fosse lenta, gradual e ordeira, né? Nesse sentido, de que aos poucos fossem dando possibilidades, pequenas possibilidades daquele escravo vislumbrar no futuro a sua liberdade, para que com isso ele continuasse fazendo suas atividades como sempre, sem se revoltar, né? Então, eu acho que as leis abolicionistas, né, que vão ser, enfim, mais da década de 80, também têm esse sentido, assim, para essa classe dominante, de manter esses escravos um pouco apaziguados, assim, de que essa possibilidade, não, no futuro, tu conseguirás ser livre e mantivesse a calma nas fazendas, principalmente, né? Mas aí depois tem escravidão urbana, também tem outros braços. Dá para se dizer que a Revolução Haitiana foi um espectro que rondava aí o Brasil colonial? Com certeza, é uma coisa que mesmo nas discussões parlamentares lá da década de 80, ainda é um tema que volta muito, né? A minha pesquisa eu fiz num jornal aqui de Porto Alegre. É o jornal A Reforma, que está disponível no Museu Hipólito da Costa. E eu trabalhei com muitas notícias assim de rebeliões pelo Brasil inteiro. E, por incrível que pareça, né, o jornal não publicava rebeliões aqui na província do Rio Grande do Sul. Então, eu tenho duas hipóteses, né? Hipótese número 1, a província era ordeira. Os escravos aqui não se revoltavam. E a minha hipótese número 2, que é mais provável, era uma política editorial do jornal
para criar ou construir de alguma forma essa ideia de uma escravidão mais branda aqui, mais ordeira. Não, isso aqui acontece no resto do império, aqui na província isso não acontece. A mesma coisa vai acontecer no jornal com os anúncios de fuga de escravos, que, por exemplo, o Jornal Conservador, que era do Partido Conservador, até um dia antes da assinatura da Lei Áurea, em 1878, ainda vai estar publicando fugas de escravos. E a reforma, na década de 70, já para de publicar fugas de escravos. E aí? Sendo que no Rio Grande do Sul teve uma lei anterior à Lei Áurea, né, de 1884. Sim, de 1884. Aí mais adiante eu volto nela também, porque é a chamada abolição antecipada. Né? Será que a gente pode pensar como uma terceira hipótese, talvez, a proximidade com o Uruguai? Na fuga também para o Uruguai, né? Pode ser, na fuga para o Uruguai. Mas, assim, você sabe que haviam muitas fugas. E aí a pergunta, por que o jornal para de publicar fugas? A princípio, 1872, que são os primeiros números do jornal ali, 1871, 70, 71 e 72, ainda publicava e depois para. Essas fugas, elas sempre ofereciam recompensas. E eram recompensas bem altas, né? E o jornal, ele precisava da sua parte comercial também, porque eram esses anúncios, né? Que iam manter o jornal. Então, fica uma dúvida assim, as fugas continuaram, é fato, é só olhar o jornal de oposição, meu jornal do Partido Liberal, e circulava nessa época o Conservador, que era do Partido Conservador, e aí na década de 80 a Federação, né, que é do Partido Republicano. Não consegui chegar a uma ideia, assim, mas só hipóteses também. Talvez por eles serem a favor da abolição, e o jornal se coloca assim. O título do meu trabalho vai ser A Causa dos Oprimidos, é que defendemos, que é um artigo que vai ser publicado no jornal. Então, eles se colocam ao lado dos escravos, né, como oprimidos. Ou também por tentar mostrar que aqui havia uma ordem, né, e que não estavam havendo fugas. Enfim, e também... E aí vem, depois quando vocês lerem, de repente, né, as notícias, podem vir outros pontos de vista, igual essa que tu falou, né? Proximidade com o Uruguai. Bom, a gente tem aqui, agora vai ter um momento muito especial no nosso programa. Vamos pedir para nossa voz do além fazer uma leitura. Mas antes quero só deixar no ar algumas perguntas, aí, alguma coisa para a gente pensar a partir dessa citação aí do Nelson Werneck Sodré. Né? Eu gostaria de saber de ti, professora Gislaine, se o movimento abolicionista pode ser considerado como apenas uma campanha política de dentro do parlamento, e se havia de verdade, como a citação mostra, uma cópia de modelos ingleses dentro desse movimento abolicionista. Mas vamos ver aí essa citação, nossa voz do além. Primeiro dá um oi aí, ó, voz do além. Boa tarde. Boa tarde. Não sou... Pode ficar à vontade aí. Não te acanha, mas também não te assanha. Não sou satisfeitos com a cópia das instituições. Os políticos brasileiros levaram essa ânsia de imitação ao ponto de trasladar para o Brasil até as atitudes pessoais mantidas pelos representantes britânicos. Entre os comuns, ou entre os lords, havia o gosto da citação britânica, a alegria vaidosa e ingênua de apontar os exemplos de Pearl, Palmerston e Gladstone. Não houve campanha política e doutrinária dentro do parlamento brasileiro, em que não se apontasse o modelo de além-mar, em que não se trouxesse à baila aquilo que, idênticas às circunstâncias, haviam dito ou feito os estadistas ingleses, o esplendor de uma tirada ao modo e ao tom imperante de Londres ofuscava ou brumbava a mentalidade nacional, sempre apta a inclinar-se, solicita ante o prestígio da sabedoria alheira, sempre pronta a admirar-se, investigar e a adotar, sim, adaptar. Essa citação dele é um pouco polêmica, né? Mas, assim, o que eu posso dizer, né, na minha visão e nas leituras que eu tenho, né,
também não são tão aprofundadas assim. Os abolicionistas brasileiros, né, do Império Brasileiro, principalmente aqueles que estavam mais no eixo da corte, eles tinham correspondência direta com os abolicionistas ingleses, né? José do Patrocínio, até mesmo o imperador, né? Havia uma troca de correspondências entre eles, né? Tem um autor que é Eduardo Spiller Pena, que ele vai escrever o livro Abolicionistas Ingleses. E, então ele vai trazer para a gente assim, quais as aproximações e quais os distanciamentos, né, entre o modelo abolicionista inglês e o brasileiro, e da forma que tentou se adaptar aqui. Entre os ingleses entra muito a questão da filantropia, da civilização e a questão religiosa, como os pilares assim, para que a abolição fosse extremamente urgente, né? E aqui no Brasil eu acho que não ficou tão voltada para uma questão religiosa como os abolicionistas ingleses, enfim. A questão da filantropia e da civilização, sim, mas essa questão ligada à religiosidade, não tanto, né? Quando a gente vai ler os textos abolicionistas, né, sempre se fala, naquele período, que o Brasil não poderia avançar enquanto estivesse levando essa mancha, enquanto tivesse essa mancha na civilização, nunca poderia ser um país civilizado, né? Por outro lado, havia também como que eu vou usar o termo, assim? Sempre uma admiração por aqueles que libertavam seus escravos, né? Como sendo filantropos, como tendo preocupação com a comunidade, com o desenvolvimento, enfim. Nesse sentido, eu acho que havia uma aproximação, mas também não pode se dizer que o movimento abolicionista brasileiro, esse mais no campo parlamentar, mais numa elite, seja tal qual o modelo inglês, né? Até porque aqui surgem muitos nomes e muitos intelectuais que vêm de uma origem negra, né, que são negros, pais africanos, enfim, e que conseguem, de alguma forma, ascender, né, através de estudo, enfim, e que também estão engajados nessa luta, né? E dentro desse modelo inglês, me parece um movimento ainda muito mais elitizado do que o movimento brasileiro. Um parênteses, tem intelectuais negros, inclusive, que eram a favor da monarquia. Como o André Rebouças, por exemplo. Sim, que, Rebouças, se eu não me engano, ele foi para a África e morreu lá, né? Não tenho certeza. Não tenho certeza também. Mas o trabalho dos irmãos Rebouças é bem interessante, assim. Então, nesse sentido, assim, é um tema polêmico ainda para debate e discussão, né? Mas, assim, esse movimento abolicionista brasileiro, tal qual o movimento inglês, ele tenta tirar a agência escrava. Nisso eles se aproximam muito. Eles tentam mostrar aquele viés parlamentar, viés político. Eles tentam construir isso. Não que no dia a dia, no cotidiano, não houvesse luta. Eles tentam mostrar de que não havia. Que eram eles que estavam ali decidindo. Nesse sentido, os dois se aproximam bastante, assim. E também com relação ao modelo inglês e modelo brasileiro, acho que desde a independência, a Inglaterra sempre pressionou o Brasil para tentar acabar com a escravidão. Sim, né? sim. Tanto Dom Pedro I quanto Dom Pedro II. Tanto que a lei de 35 é chamada lei para inglês ver, né? Que foi a lei que não funcionou. Depois, em 1850, sim. Aí vai ter a questão Christie, né? 1850 também. A questão Christie é 1860, já é um pouco mais adiante, né? Mas é nesse sentido de que, bom, vocês assinaram uma lei, né? Vocês fizeram uma lei, agora vocês têm que colocar em prática. Então, que cesse o tráfico de escravos. E aí as reais intenções da Inglaterra também são muito discutidas, né? Qual o interesse da Inglaterra em que cessasse o tráfico escravo e que acabasse a escravidão, né? E com certeza não eram só questões humanitárias e uma preocupação com a população da África. Mas é interessante ver, né, como a Inglaterra, que foi durante muito tempo a grande patrocinadora
do comércio de escravos, porque ela que fazia o comércio de escravos, né? Tem até uma citação do Marx que diz que os portos de Liverpool e Londres, se eu não me engano, ganharam muitas libras e muito com esse comércio escravista, escravocrata. Aí muda de opinião, assim, por questões econômicas também, né? Para formar um novo mercado de consumo. Um novo mercado de consumo e um mercado produtor, na verdade, né? Já não tinha necessidade mais que esses escravos saíssem da África para produzir em outros países. Eles poderiam ter suas próprias colônias dentro da África e produzir lá. Então, também tem essa questão econômica, com certeza. Ela foi mascarada, maquiada com uma questão de filantropia e humanidade. Quem sabe essa influência aí do movimento abolicionista brasileiro por esse movimento abolicionista inglês não é uma amostra de uma ingenuidade dentro desse parlamento, ao acreditar que era só uma questão de filantropia, de bondade. Não, por exemplo, nos Estados Unidos tinha sociedades que pregavam a volta dos negros para a África. Sim, tem até um país, criaram um país, o Libéria. Isso. Os Estados Unidos comprou aquela terra ali e mandou os negros para a Libéria para teoricamente acabar com a escravidão, né? Mais ou menos o que o Serra queria fazer em São Paulo, mandando de volta os nordestinos. Relacionando nesse sentido. O racismo está bem parecido aí nas duas situações, né? Já usamos a força de trabalho deles o suficiente, não queremos eles livres aqui e formando famílias e se multiplicando, né? Que voltem para o lugar de onde eles vieram, né? E no Brasil chegou a ter discussões bem próximas a essa, né? E até declarações de racismo explícito. Sim. Em pessoas, nessas redes sociais, pessoas falando que tinham que matar um nordestino por esquina, uma coisa assim. Sim. Umas coisas até que lembram alguns comentários que século XIX, lá, XVIII. Infelizmente, né? Muitos comentários que vêm hoje em dia, a mentalidade vem muito próxima, assim, aos comentários racistas ainda do século XIX. É triste ainda que tenha mentalidades assim, né? E Gislaine, aproveitando esse gancho, qual a relação entre o movimento abolicionista e o evolucionismo social? Tu já pincelou um pouco sobre essas questões aí. Então, o que acontece, assim, na mesma medida em que começam esses debates, né, pensar o que vai ser feito desse escravo, o que vai ser feito desse negro, né? Os nossos parlamentares, os nossos políticos, os nossos intelectuais, enfim, aqui, eles estavam muito dentro de um contexto de debate das ideias raciais, das teorias evolucionistas, né? Eles eram muito cultos, assim, nesse sentido. Eles estavam se colocando dentro daquele debate, né? Muitos autores daquele período, eu não vou conseguir especificar quais agora, vão ser a favor de, num pós-abolição, por exemplo, deixarem os negros à própria sorte. No sentido de que, como eles consideravam os negros inferiores, aos poucos eles iam se dizimar. Eles não iam ter condições de sobreviver. É bem, assim, impactante quando tu lê um texto falando isso, né? Isso até seria um argumento para os escravistas. No sentido de que comigo eles são protegidos. É preferível eles viverem comigo protegido que uma espécie de paternalismo. Teve um autor, eu não vou me lembrar agora, que ele dava o prazo de 100 anos. Não era o José de Alencar? Não vou te saber. Acho que até era um autor aqui da província do Rio Grande do Sul, que vai escrever nesse período. Não, depois eu até posso mandar para vocês. Ele dizia que após libertos, não teriam condições de sobreviver por si, e em 100 anos o Brasil não teria mais negros. Então, nesse sentido, assim, eram as teorias que estavam circulando. Também havia debate dentro desses ditos abolicionistas que estavam propondo espécie de asilos. Eles chamavam de asilos na época, mas seriam quase que colônias de negros. Ou campos de concentração? Pode se aproximar. Para que eles fossem educados para a civilização. Principalmente pensando em crianças. Era assim. uma redução negra. Quase um gueto, assim.
que eles ficassem ali, isolados, assim, estão libertos, né? Como foi feito com os jesuítas fizeram aqui com os Guarani. Nesse sentido, assim, muitos autores vão pensar nisso. E isso está nos debates parlamentares do Senado, nas discussões do Senado. Se vocês forem ler os debates parlamentares, vocês vão ver que muitos dos senadores eles estavam propondo isso, para que eles fossem ensinados para o trabalho, fossem educados para a civilização e que eles se mantivessem passivos e calmos e que não causassem nenhum perigo à sociedade brasileira. Nesse sentido, assim. Então, quando se fala em movimento abolicionista, a primeira impressão é positiva, né? O que foi uma coisa muito boa. Mas aí, se a gente começa a ver os textos e ver de que forma as pessoas estavam se colocando naquele processo, é complicado. Outra questão que havia também, né? Se pensar na liberdade desses escravos com indenização para os senhores. E mesmo com a abolição, vai ter vários senhores que vão entrar via justiça solicitando uma indenização pela sua propriedade. Escravos sendo vistos apenas como uma mercadoria, né? Então, vários projetos, né, eles vão prever, vão solicitar de que todos os escravos libertados fossem indenizados aos seus senhores, né? Ou com trabalho, e aí depois a gente vai falar sobre essa lei do Rio Grande do Sul de 84, que os senhores fossem indenizados através de trabalho, através de recurso mesmo, de dinheiro do governo. Uma outra relação que eu gostaria que fosse feita aí por ti seria o movimento da abolicionista e o movimento dos caifases. Pois no Brasil, há muitas notícias, assim, e muitas pesquisas em torno de uma resistência mais efetiva, no sentido de uma resistência armada, vamos supor assim, né? Mas não no sentido de armas, mas de combate, mais combativa, né? O movimento dos caifases, ele era o terror dos senhores da região, assim, né? E muitos foram como esse. Então, esse movimento abolicionista elitizado, então, vai ser um movimento que vai tentar ali, com ordem, lentamente, estipulando leis, enfim, que apaziguem esses escravos e que, enfim, de alguma forma, eles sabiam que a escravidão teria fim. Então, que esse processo tenha uma direção, né? E o movimento dos caifases, ele inverte isso, né? Ele quer a liberdade, enfim, através da luta. Vários senhores, né, acabaram sendo mortos. Eles buscavam os escravos também nas fazendas e, enfim, acabavam acoitando, protegendo. Então, é uma parte muito bacana, assim, da história. E tem uns outros autores que eles estudam, assim, diferente desse movimento dos caifases, que, enfim, era um grupo, pensar naquela pequena resistência do dia a dia. Por exemplo, escravos que envenenavam seus senhores na hora da alimentação, enfim, que fugiam, né, fugiam com seus filhos. Tem um caso muito interessante que eu li no jornal, que também não chegava a ser um grupo organizado, mas poucos escravos da fazenda se reuniram também, mataram seus senhores, ali a família dos seus senhores, e foram para outras fazendas também. E foram assim meio que em sequência conseguiram fugir. Muitos conseguiram fugir, alguns foram presos, né? E aí vai contar um que foi preso e foi praticamente açoitado até a morte, né? Na frente de todos os outros, como exemplo. Então, essa luta aí que o movimento abolicionista historicamente não vai mostrar, porque eles constroem a própria história, e depois eu vou falar sobre um livro aqui de Porto Alegre, sobre o movimento daqui. Isso não está na história deles, né? Mas essa movimentação dos escravos, ela é constante, assim, e aterroriza todos os senhores, praticamente viram lendas, assim, né? E mesmo em lugares que estão mais tranquilos, os senhores já começam a ter
um outro olhar também para os seus escravos, né? Isso também pode acontecer aqui. Peraí, o que a gente vai fazer? Tem uma colega minha, a Carol, e que ela vai estudar saúde escrava, né? De que forma, que cuidados que se tinha com esses escravos, porque a princípio se pensa que não tem nenhum, né? Quando acaba o tráfico de escravos e que o preço do escravo triplica, enfim, ele passa a ser visto como uma mercadoria que tem que ser mais cuidada, enfim. Então, algumas regiões vai melhorar o cuidado com o corpo, dentro da medida do que se tinha para a época, e mesmo o cuidado com a alimentação desses escravos, para que eles não fiquem doentes, não se percam, né? Mas isso não pensando o escravo como humano, mas pensando como uma mercadoria que tem valor, enfim. Elaine, tem uma pergunta bem complexa agora. A gente vai ter que, acho que até pensar juntos para responder ela. Vocês me ajudam aí. Que é a seguinte, ó, pode-se fazer algum paralelo entre aqueles abolicionistas e algum movimento político atual? É uma pergunta ardilosa. Dá para se dizer que havia... Tendenciosa como tudo do grupo de estudos. Havia de tudo entre os abolicionistas, desde conservadores, abolicionistas, até liberais radicais, certo? Havia realmente de tudo, assim. E havia também entre os abolicionistas, por exemplo, aqueles que eram abolicionistas em seu discurso e que eram grandes proprietários de escravos, né? Mais ou menos como o Partido Sem Patrão, que tinha empregada doméstica entre os afiliados. Criticado pelo Brizola. Teoricamente. Então, assim, se a gente for pensar bem, né, muitas questões são muito próximas, assim, porque... Será que os que defendem hoje as cotas seriam um paralelo longínquo, assim, com... É difícil, porque o que acontece? A questão das cotas. Agora tu me deixou numa saia justa. Talvez hoje, não sendo ingênua, né? Mas assim, guardadas as devidas proporções, de alguma forma a sociedade está um pouco mais representada do que naquele período. A representatividade no parlamento de vários segmentos, né? Um pouco diferente do que naquela época, que era um parlamento realmente elitizado. Me parece uma aproximação de algumas questões como demandas sociais. A questão da escravidão naquele momento era uma demanda social, né? Estava ali, não tinha como não ser vista, né? E o próprio medo que esses escravos, então, se rebelassem. De alguma forma, a questão das cotas, vamos colocar antes a questão das diretas já, enfim, foram questões sociais, foram demandas sociais, né? A própria questão da autorização do casamento gay, né? Das relações homoafetivas, que isso pudesse ser oficializado. Então, são demandas sociais em que alguma medida, não tão rápido quanto a sociedade gostaria, e que outra nunca gostaria, porque também é mais... O conservadorismo ainda é presente? Né? Muito, né? É um país muito conservador. Eu acho que, em certa medida, eles tendem a buscar um meio termo, né? Em outras medidas já não houve muito a maioria da população, e a gente vai falar da redução da maioridade penal, enfim. Mas, uma coisa que me veio na cabeça agora, enquanto você estava falando, é que, por exemplo, o movimento de cotas ele é específico para os negros, digamos assim. E hoje em dia, a instituição escravidão, enquanto a gente conhece como trabalho escravo, ela ocorre não só entre negros, mas entre negros, brancos, indígenas, mestiços. O que me parece... primeiro, eu sou a favor da política de cotas. Mas... na verdade, para mim, assim, como que eu vou te dizer? Me foge o termo agora. Mas, assim, na verdade, o que deveria ser? Educação universal para todos, trabalho universal para todos. Então, à medida que o governo não consegue, e que isso não é feito, então se cria a política de cotas para tentar, de alguma forma, sanar. Eu tenho visto a política de cotas como positiva, bem positiva.
por duas questões. Primeiro, por então proporcionar, né, mais possibilidade de acesso. Infelizmente, não é o acesso universal que todos deveriam ter, mas, de alguma forma, melhora esse acesso. E outra, a partir da política de cotas, o racismo que era velado no Brasil, ele se extrapola, porque daí começam a entrar em debate outras tantas questões que antes estavam guardadas. Assim. Hoje eu vejo um debate racial no país bem mais acirrado, né? E infelizmente, manifestações de racismo assim, cotidianas. Né? As pessoas elas estão se colocando no direito não apenas de ser racista, mas ainda como de expressar isso, se protegendo através do direito à expressão, né? Liberdade de expressão. Liberdade de expressão. Então, eles se protegem através disso, né? Mas, felizmente, o racismo é crime. Mas pode ser considerada também essa política de cotas como uma continuidade daquela luta dos abolicionistas, né? Desde aquela época, né? Mas será que hoje o abolicionismo seria voltado só para uma questão, digamos assim, racial? Mas quem sabe ele vai emendar essa tua ideia com uma pergunta que tu Fábio, isso está muito complexo, Fábio. Existia um abolicionismo radical e outro moderado. Isso. Quem sabe pode ajudar um pouco a conversa. Assim, eu consigo ver isso, assim. Não sei se tão radical assim, né? E depende como a gente vai conceituar esse movimento abolicionista. Mas acredito que dentre aqueles participantes, ali, aqueles realmente ligados às camadas mais populares, ou que tiveram uma origem mais popular, talvez eles quisessem realmente uma abolição imediata e tivessem projetos mais positivos. Para amparar o ex-escravo, Para né? amparar o ex-escravo. Nesse sentido, assim, né? Principalmente educação para as crianças, enfim, alfabetização. E aí depois a gente vai ter até alguns exemplos positivos de escola para crianças negras, enfim. Mas vai ter outro grupo ali que é com certeza mais moderado e que quer que a coisa seja feita em forma de lei, né? E vai ter aqueles que usam um discurso que tu nunca vai saber se ele era realmente abolicionista ou não. Vai ser o caso do Silveira Martins, assim. O Partido Liberal. Ele se coloca como abolicionista, os jornais que representam o partido também, mas tu vai ver no discurso dele um discurso bem moderado e por vezes conservador. É esse senhor que está nessa citação? Não, eu vou até tomar a liberdade de fazer uma citação que está contida no livro do Augusto Buonicore, Marxismo, História e Revolução Brasileira. Depois eu vou querer esse livro emprestado. Encontros e Desencontros. Vai ter que entrar na fila, porque eu já peguei emprestado aqui da biblioteca. Estou na fila. Eu peço que o Freire segure o microfone para mim ler esse trecho, que diz o seguinte, ó, é de um abolicionista radical, que é o Silva Jardim, e ele diz o seguinte, que a lei da abolição deveria ter só 2 artigos. Que o primeiro dizia o seguinte, fica abolida a escravidão no Brasil, e o segundo, pedimos perdão ao mundo por não tê-la feito há mais tempo. Isso seria o escravismo, quer dizer, o abolicionismo radical, no caso do Silva Jardim, que inclusive defendia não só a abolição, mas a distribuição de terras para os negros e uma melhor condição de vida para os ex-escravizados. Essa seria uma posição com certeza radical, né, dentre eles. E que a maioria não vai dizer isso, né? A maioria simplesmente vai pensar nessa abolição e pouco vai se pensar com o que será feito depois, né? Tem uma curiosidade. Quem foi Luiz Gama? Então, Luiz Gama ele era filho de africana e de um homem branco brasileiro, né? A mãe dele é uma das líderes da Revolta dos Malês, na Bahia, né? Então... Que foi no mesmo ano da Guerra Civil dos Farrapos, que começou a guerra. 1835, né? A mãe dele vai ser exilada, deportada, enfim. Mas, a princípio, ele já vinha de uma família mais culta, né? Você sabe que
que todos aqueles participantes da Revolta dos Malês eram alfabetizados, eles já tinham... E eram islâmicos. Sim, e eles tinham... como eu vou explicar? Eram praticamente intelectuais ali dentro daquele processo. Então, essa é a origem do Luiz Gama, né? Com 10 anos ele vai ser vendido como escravo pelo pai dele, e ele vai parar numa fazenda. Agora eu não vou saber se é do Rio ou São Paulo. Dentre as pessoas que conviviam nessa fazenda, um amigo do senhor dele vai ter simpatia por ele, vai acabar alfabetizando e ensinando para ele as primeiras noções de leitura e levando textos, enfim, né? Ele foge, depois eu não vou saber te dizer com quantos anos, mas eu acredito que ele já fosse mais crescidinho. Ele foge, vai se engajar no exército, porque ele sabia que ele era livre. Ele foi vendido como escravo, mas ele sabia que ele era livre. Que ele era filho de mãe livre, que, portanto, ele era livre. Ele se engaja no exército, depois ele também sai, e ele começa a escrever. Ele se torna um escritor, um poeta. Era um intelectual do período dele. Vamos dizer que ele era autodidata, né? Ele tinha muita fome por conhecimento. Ele se torna advogado, né? E Luiz Gama vai ser um dos grandes defensores dos escravos. Como advogado, ele vai advogar em causa dos escravos, né? Muitos foram libertos por ele. Assim como ele, muitos outros advogados também vindo de classes populares também entraram na justiça. Mas então ele via na justiça o recurso de buscar a liberdade, principalmente desses escravos que entraram no Brasil após a aprovação da lei que proibiu o tráfico de escravos, né? Para mais de 500 casos de escravos libertos só por ele, né? Então ele é um grande nome dentro do abolicionismo, do que seria dessa luta realmente pela liberdade, né? Gislaine, tu não acha estranho a gente ter nomes de ruas como, por exemplo, José do Patrocínio, como é que é o outro que tu citaste agora há pouco? Os Irmãos Rebouças. Os Irmãos né, Rebouças, como é que é o nome daquele? O Joaquim Nabuco. Mas é muito difícil encontrar o nome de uma rua Luiz Gama. Eu nem sei se Porto Alegre tem. Eu acho que tem na Cidade Baixa ali. Luiz Gama, né? Porque ele vai ter José do Patrocínio, enfim. Mas é sempre o movimento mais moderado que ganha mais relevância na hora de contar essa história. Um pouco mais elitizado também, né? Vamos supor assim, que não venha de uma origem tão popular, né? Porto Alegre também vai ter o André da Rocha, se eu não me engano. Não, o André da Rocha. Inclusive é o nome do centro acadêmico da URGS. André Rocha ou André da Rocha, não vou saber te dizer também. Tem a rua André da Rocha. Se é realmente esse o nome. Mas era um advogado aqui de Porto Alegre, também, que fazia mais ou menos o que o Luiz Gama fazia lá, ele vai estar fazendo aqui. Ele vai estar entrando via justiça e então enxergando na lei, né, um caminho para a liberdade. É muito interessante, assim. E como a gente falou, esses nomes, né, esses grandes nomes, principalmente depois da República, eles vão, por ser liberais, né, a maioria desses abolicionistas eram liberais, embora houvesse, não tem como dizer que entre os conservadores também não houvessem os abolicionistas, nem que fossem mais moderados. Depois, com a República, esses grandes nomes aí, eles ganham um status maior, né, por acreditar que eles também estavam lutando contra a monarquia e contra as leis que haviam na monarquia. Então, nesse sentido, assim. E esses nomes mais populares não acabam sendo deixados de lado. Gislaine, eu e o Rafael Freitas, a gente escreveu um texto muito polêmico e que rendeu debates e mais debates no Facebook, que é um texto sobre a Lei Áurea. E a nossa tese principal desse texto é que a Lei Áurea foi uma lei conservadora e contra-revolucionária, porque o ambiente da época ele favorecia uma revolução popular e que inserisse os negros como se fosse na Revolução Haitiana, dando terra para eles, dando condições de vida e tal. E a Lei Áurea ela veio nesse sentido para tentar fazer para ser o ápice, digamos assim, daquela transição do escravismo para o proletariado de forma lenta, gradual e segura, semelhante ao que teve a abertura democrática conservadora, entre aspas, aqui no regime militar. Então, levando em consideração essa
essas pontuações que a gente fez do movimento abolicionista, é possível dizer que a Lei Áurea foi uma lei conservadora e contra-revolucionária? Olha, meninos, nesse sentido, sim, porque ela só vai dizer a partir daquele momento fica extinta a escravidão no Brasil. Ou seja, né, os libertos que se virem, né? Tanto os que foram libertos gradualmente ao longo da década de 70 e 80, quanto aqueles que estavam sendo realmente atingidos ali pela lei. Ela é uma lei que ela não vai trazer grandes benefícios, né? Já tinha uma quantidade pequena de escravos, claro, ainda havia, mas ela não vai trazer inovação, não vai trazer uma direção, um caminho para esses escravos, né? Tanto que muitos foram libertos com a lei e continuaram trabalhando da mesma forma nas fazendas, ou nas casas, ou no meio urbano, da mesma forma, e sem receber salário. É que para ter escravo é mais ou menos como ter um carro, né? Pagar IPVA, tu tinha que pagar pro Estado para ter esse escravo. Sim, era pagado. Com a Lei Áurea não precisava mais pagar pro Estado. Sim, eram pagos impostos, né? E uma porcentagem desses impostos iam para o fundo fundo de emancipação, que é um tema aí que eu posso sugerir de estudo para quem se interessa pela área. Eu não tive pernas ainda para pesquisar sobre isso, mas realmente pensar o que era feito desse fundo de emancipação, em que ia uma porcentagem boa desse valor de impostos que eram pagos sobre os escravos. Será que era desviado? No Brasil sempre se dá um jeitinho para o dinheiro encontrar os rumos. Tem disponível na internet, que é bem bacana, se chama Relatórios e Falas de Presidentes de Província, né? Então, acho que desde 1840 tem os relatórios, 45, tem os relatórios de presidente de província de todas as províncias do Brasil. Vai chegar até a ter manuscritos ainda, né? Mas aqui, depois de um certo período, já era impresso. Tem um relatório, eu não vou saber dizer que presidente de província era aqui na época, mas que esse fundo foi devolvido por não ser utilizado. Para que esse fundo deveria ser utilizado? Para compra de liberdade, priorizando as crianças escravas. Como esse fundo não foi utilizado, não sei dizer porque ele foi devolvido para o Império. Novamente, um dinheiro que foi devolvido que deveria ser usado. Isso denota um desinteresse em usar esse fundo, sim, né? Sim. Bom. Mas quem sabe essa propaganda para o estrangeiro, para os europeus migrarem para cá e trabalhar, não foi uma continuação da Lei Áurea? Porque em vez de eles deixarem de ser escravos para ser assalariados, eles se tornaram escravos do capitalismo. A mão de obra não foi a europeia, não eles que estavam aqui, né? Voltando àquela questão do evolucionismo social que a gente estava falando antes, tudo meio que foi concomitante, assim. Ao mesmo tempo que estava se pensando o que fazer com o escravo, estava se pensando que tipo de Brasil nós queremos ter. E que tipo de Brasil eles queriam ter? Um Brasil branco, um Brasil civilizado, enfim. Então, tudo meio que estava acontecendo concomitante, né? E aí vem o evolucionismo também, de alguma forma, a forma como ele foi apropriado, né? Que deixou nesses negros a própria sorte, enfim, não daria bom resultado. Nesse sentido, muita gente que foi liberta continuou nas fazendas e muita gente não. Muita gente saiu num dos relatórios vai falar em hordas de homens desesperados, vagando pelas ruas, sem ter o que fazer, como se eles não tivessem o que fazer por vontade própria, né? Tipo assim, eles largaram as fazendas e não queriam mais trabalhar. É mais ou menos o discurso que se usa na época, né? Então, vamos usar braços de trabalho, gente que realmente queira trabalhar, os europeus, que são civilizados, que são inteligentes, que são raça superior, enfim. E isso tudo está acontecendo junto, assim, junto ao mesmo tempo. Então, fazendo um veredito, assim, a Lei Áurea foi contra-revolucionária. Ao meu ver, quem diz que foi revolucionária está elogiando
a mão de obra, a teoria de branqueamento aqui no Brasil. Sim. Com certeza, Com certeza. né? Com Inclusive, certeza. historiadores renomados que dizem que foi uma lei revolucionária. E fomos eu e o Freitas achincalhados por muitos historiadores, ridicularizados por defender a tese da contra-revolução. Mas vamos continuar essa ideia da Lei Áurea aqui. O que aconteceu com o movimento abolicionista após essa lei? Pois é. Como eu falei para vocês, a minha pesquisa eu acompanhei pelo jornal, né? E é muito, muito engraçado, assim, eu comecei a pesquisar esse jornal em 1870, quando começaria realmente o auge ali do movimento abolicionista. E eu fui lendo ele até 1902. Vocês sabem que historiador é um ser curioso, né? Eu não parei em 88. O bom historiador é curioso. Eu não parei em 88, né? Embora na pesquisa eu traga dados até só final de 1888. Mas a pesquisa, enfim, eu levei até 1902, até os números que eu encontrei disponível lá no acervo. É extremamente interessante, assim, que ainda em 1888 se fala um pouco, aí vai falar um pouco desses senhores que queriam indenização, vai falar de algumas fazendas paulistas, por exemplo, que mantiveram os libertos praticamente como prisioneiros, né? Algumas fazendas que meio que capturavam crianças, ali em torno de 11, 12 anos, e mantiveram como escravos. Mas nesse sentido, assim, esse recurso de buscar a lei para pedir indenização, enfim. 1889, já era. Não se fala mais em negro, não se fala mais em liberto, não se fala mais em nada. Eu não acompanhei em outros jornais, assim. O discurso muda um pouco. Eles param de falar da questão da escravidão, enfim. É como se fosse página encerrada, né? Acabou aquele livro, enfim. Eles começam a falar de outras coisas, assim, que dão pistas. Por exemplo, nesse jornal, na parte comercial, até a década de 70 ainda, se solicitava amas de leite, se solicitava empregada, cozinheira, enfim. O que antes se pedia escrava, a política editorial do jornal também meio que corta. Não se pede mais escrava, agora se pede cozinheiro, enfim. Meio que ele fique... É a mesma coisa tirando a palavra escrava, dá pra dizer isso? Isso. Aluga-se ama de leite. Quem quer alugar quem? O senhor ia alugar sua escrava para outro senhor, de alguma forma. Então fica-se subentendido que é isso. Mas daí já, tipo, no fim da década de 80, 86, 87, para de pedir isso. E aí começam outras notícias, outros anúncios. Precisa-se de cozinheira estrangeira que fale 2 línguas. Precisa-se de estrangeira que saiba lavar e passar. O que é essa estrangeira? É imigrante italiana e alemã. Ele está especificando, ele não quer mais negra na casa dele. Né? Se antes era status ter uma escrava como propriedade, como patrimônio, como um bem, como se fosse um carro, enfim, um item de poder, agora já não. Agora já era feio. Agora o status era ter uma governanta, uma cozinheira que falasse 2, 3 línguas, né? E aí o racismo ele fica muito mais marcado, agora não mais por ser escravo, mas por ser negro. Né, e por se achar o negro como inferior. Essa transição aí da escravidão para a liberdade é um período muito interessante de pesquisa, assim, que as relações raciais ficam mais acirradas. Tu consegue ver bem isso. Nesse jornal também aumenta muito assim, pedidos que a polícia vá averiguar. Por exemplo, que tem tumultos de negros em tal canto da cidade. Na esquina tal tem desordens de bebedeira de não sei o quê. E ouviu-se o negro gritando alto. Palavras que não eram para as famílias poderem ouvir. Então, assim, meio que tu começa a localizar, termina aquele discurso do jornal da causa dos oprimidos é que defendemos. Bom, os oprimidos estão libertos. Agora eles são arruaceiros, agora eles são perigosos. E aí vem essa mentalidade mais racista
começa a ficar mais visível. É bem interessante. Tem a dissertação de mestrado da professora Cláudia Mauch, também, que ela vai... Eu uso na minha dissertação, mas a dissertação dela tá disponível, que ela vai mostrar bem isso, assim, o cotidiano da cidade através do jornal e de como o negro ele é visto como perigoso para essa sociedade de Porto Alegre. Isso é exemplo, vai ter em vários locais do Brasil, assim, mas o trabalho dela é bem, bem marcado, que é nessa década da República, primeira década da República, de que forma a polícia está preocupada em manter a ordem, reprimir esses negros libertos espalhados pela cidade. Aí vão ser chamados de vagabundos, enfim. Os termos são... E até tentando evitar que eles se juntem num grupo mais radical e tentem fazer uma revolução de fato. Mas eu acredito que podia ser até que houvesse realmente, assim, fatos mais contundentes, assim, né, que formassem grupos, enfim, mas o jornal também não divulga. Mas é mais assim, parece que paira no ar um medo de que eles façam isso, né? É bem interessante, assim, eu recomendo a leitura do texto dela. Aproveitando que está recomendando leitura, então cita mais alguns autores aí, já falou de alguns ao longo das respostas aí, mas só enfatizar para os nossos web ouvintes. Então, tem um texto de um colega que eu acho que ele já, não sei se ele já deu entrevista para vocês, Wagner. Não. Que é bem interessante, ele vai falar sobre uma rebelião de escravos na aldeia dos Anjos de Gravataí, na década de 1860. Se eu não me engano, ela começa a ser pensada em 63 ou 67. Escravos de várias fazendas daquela região, né, que hoje é Gravataí, mas enfim, pegaria mais partes, acho que pegaria Cachoeirinha, enfim, até São Leopoldo, porque a área é muito grande, assim. Ele vai saber explicar melhor, assim, qual a dimensão, né, que esses escravos transitavam de uma fazenda para outra e começaram a armar uma rebelião para um dia de uma festa de um santo, em que eles iam, só que essa rebelião ela foi descoberta antes. Então o trabalho dele é muito legal, ele mostra de que forma esses negros eles estavam se organizando e tecendo uma rede ali de solidariedade, de ajuda, para que isso fosse feito. E pensar, então, também nesses negros assim, mais como agentes, realmente, né, que eles não estavam lá presos e contidos nas suas fazendas, mas que quando eles tinham possibilidade, eles circulavam e iam fazendo esses vínculos. É muito bacana. Isso também ajuda a desmistificar aquela imagem que o negro escravizado era um ser que não pensava. Sim, o que era passivo, né? Ou aquele que se adequou à mão de obra escrava, diferente do índio, né? Sim, exatamente. Que é um mito muito racista, né? Que a gente, lá, enfim, no colégio, a professora acabava falando, por que o negro aceitou ser escravo e o índio não? Infelizmente, acho que ainda tem aí para algumas cidades que reproduzem, algumas professoras perdidas aí no interior, que reproduzem esse discurso, né? Não só o do negro, mas do índio também, preguiçoso, vagabundo. Também, Enfim, né, não tem uma contextualização, né? Até eu falei naquela outra ocasião sobre a questão do índio, a forma como é tratado, é como quase um ser mitológico, como se não existisse mais, né? Então, o índio é lembrado só no 19 de abril nas escolas, as crianças pintam o rosto. E Viamão, por exemplo, tem a aldeia do Cantagalo, tem outras aldeias ao longo da estrada. Então, assim, os índios estão aí, estão vivos, né? Vamos ver o que a gente pode conhecer sobre eles, enfim. E não pensar naquele índio romantizado do passado, né? Eles estão vivendo, estão sobrevivendo, né? E apoiaram muitos negros escravizados nos quilombos também, né? Participaram da abolição também. Nós temos uma tese, nós discutimos até com aquele professor, o teu amigo... Adriano Viaro. Adriano Viaro. Ele é bem polêmico. Não, nós fizemos uma polêmica com ele, na verdade, que ele me deixou até agora em branco. Até uma provocação que eu faço aqui ao colega. Que os quilombos, eles são baseados na resistência indígena. E não ao contrário.
A gente lançou essa polêmica aqui no... Mas o que importa é que teve uma relação, né? Uma participação verdade. de ambos, né? Que se pensa muito assim, uma ideia também romantizada dos quilombos, né? Se tu for ver dentro dos quilombos, existiam alguns que eram enormes, né? Com milhares de pessoas, enfim. Ali vai circular também livres pobres, vai circular indígenas. Então não tem uma questão assim única, né? Eram só negros. Pouco se fala fugidos. das mulheres quilombolas também. É verdade. Tem aí uma área muito grande para pesquisa ainda, né? E felizmente vem aumentando as pesquisas nesse sentido. E fico feliz que venham novos historiadores aí com novos temas. Claro. Pesquisando. E vamos concluir nessa conversa aí. O que faltou ser dito aí sobre tua pesquisa? Tu chegou a citar sobre a peculiaridade aí da abolição aqui no Rio Grande do Sul. Isso. Né? O que mais seria interessante aí conversar conosco? Hein? Quanto tempo eu tenho para falar? O tempo que tu quiser. É livre. Então tá. A minha pesquisa foi voltada mais para Porto Alegre, por sentir falta, né? Claro, tem alguns trabalhos muito bons da professora Bacos, por exemplo, que foi um dos trabalhos pioneiros, assim, que fala, mas eu sempre pensava que havia mais, né? Eu escolhi o jornal como fonte principal, mas seriam tantas outras fontes aí para ser usada. A princípio, a minha ideia era fazer uma comparação entre os 3 jornais, Federação, Conservador e a Reforma. Eu não tive perna para tanto. Eu parei na análise de um jornal só e já foi suficiente. O que eu consegui perceber assim, entre esse grupo abolicionista, né? Eles circulavam por diversos grupos. Eles eram abolicionistas, alguns liberais, a maioria liberais. Eles participavam de grupos como o Partenon Literário, por exemplo, né? E eram maçons. Então, esses caras, eles têm uma rede de relações ali que está muito além de pensar só a questão do abolicionismo ou só a questão política. A vida deles tinham várias facetas, né? Na pesquisa, por exemplo, vai ter o Aurélio Veríssimo de Bittencourt, que aí, se a gente for pensar em Luiz Gama como um grande nome, para Porto Alegre eu vou dizer para vocês, Aurélio Veríssimo de Bittencourt. Quem vai trabalhar com ele é o professor Paulo, da Unicinos também. Está um livro aí para ser publicado, mas que já está sendo trabalhado há um tempão. O Aurélio Veríssimo de Bittencourt, ele é um menino, era um menino, né? Filho de ex-escrava. Ele começa a vida política dele muito cedo. Ele começa a trabalhar no jornal que eu pesquiso, o jornal Reforma, com 15 anos. Então, ele entra nesse meio de intelectuais e de políticos, né? Também ele estuda, enfim. Ele vai ser membro do Partenon Literário e ele vai escrever a favorável à educação, contrário à escravidão. Ele era negro, né? Há de se ressaltar, filho de ex-escrava. Ele vai chegar a ser redator-chefe do jornal A Reforma. E, enfim, escritor, político, intelectual, redator do jornal. Ele vai ser o braço direito do Júlio de Castilhos. Olha aí. Então, ele é um grande nome assim, dentro desse abolicionista, né? Uma pessoa de origem humilde, que através do seu esforço, enfim, da rede de relações que foi tecendo. Ele era secretário da Irmandade do Rosário, que as Irmandades do Rosário estão espalhadas pelo Brasil todo. As Irmandades, elas são ligadas à Igreja Católica naquele período e elas têm como principal função ajuda, então, a esses negros livres ou escravos, né? Auxiliar os irmãos de cor. Vai ter alguns lugares que vai ter Irmandade dos Irmãos Pretos de cor, enfim, mas aqui é a Irmandade do Rosário. Ele era secretário da Irmandade do Rosário, e ainda ele vai ser secretário do Centro Abolicionista de Porto Alegre. O cara, ele estava em todos os... Bem ativista. Não vou saber dizer se ele foi maçom. Não achei o nome dele entre os membros da maçonaria, mas ele era uma pessoa engajada. Então, ele tinha o
braço dele de engajamento dentro dessa Irmandade do Rosário, dentro do Centro Abolicionista e também através da escrita dele, né? Não tem como dizer que ele não era. Vindo de origem humilde, assim, foi uma dos meus aprendizados dentro do meu trabalho. Outro nome importante, que eu vi muito pouco, é Torres Homem. Não sei se vocês já ouviram falar. Nunca ouvi falar. Então, Torres Homem, ele é militar, passou por Rio de Janeiro, Espírito Santo, ele chega em Porto Alegre em 1882 ou 1883, no auge da campanha abolicionista em Porto Alegre, no Brasil todo, enfim. Professor de História na Escola Militar. Ele vem para cá transferido para ser professor de História na Escola Militar. Dentro da Escola Militar de Porto Alegre tinha um clube abolicionista, também um clube republicano, dentro da escola, né, que eu acho que eles estão ali meio engajados. Até os alunos da escola são punidos em algum momento por terem feito um ato abolicionista, arrecadado dinheiro e mandado para a corte. Eu não sei se eles mandam dinheiro para José do Patrocínio, enfim, para um desses grandes abolicionistas para ajudar na abolição de umas crianças. O que tem interessante no Torres Homem? Ele vai escrever um livro que se chama História do Movimento Abolicionista na Província do Rio Grande do Sul. Está disponível online na Biblioteca do Senado. Foi assim que eu descobri esse livro. O jornal citou o livro. Lá pelas tantas, eu estou pesquisando o jornal, e o jornal fala, vai ser o lançamento do livro do nosso grande... E eu já tinha visto o nome do Torres Homem em alguns anúncios, porque o Torres Homem também trabalhou no Centro Abolicionista de Porto Alegre. Então, lá pelas tantas, tinha notícia de uma atividade do Centro Abolicionista e quem assinava era o Torres Homem. Aí falou, vai ter o lançamento do livro tal, sobre a história do abolicionismo no Rio Grande do Sul, do movimento abolicionista no Rio Grande do Sul. E eu pensei, opa, é um achado. Onde é que está esse livro? Enfim, coloquei, comecei a pesquisar e achei ele todo digitalizado na Biblioteca do Senado, Biblioteca Digital do Senado. E esse livro ele é bem interessante, porque ele vai fazer um louvor, assim, grande exaltação ao movimento abolicionista dessa década de 80 e culminando com 84, que é a chamada abolição antecipada. E ele vai citar os grandes nomes, ele vai citar todos os centros abolicionistas que foram sendo formados no interior do Estado, quem eram os principais líderes daqueles centros. É um trabalho que não é muito grande, mas é muito interessante. Ele chega a falar o nome do Júlio de Castilhos ou algum desses? Ele vai citar, porque o que acontece? Vai chegar naquela década de 80, aqui em Porto Alegre, vai haver praticamente uma união. Tirando a questão política, dentro desse centro abolicionista vai ter republicano, vai ter conservador e vai ter liberais. Então, praticamente, eles usam qual discurso político? Nosso posicionamento político agora não importa, nós temos uma causa para lutar, que é a causa da abolição. Então, esse texto que eu tinha falado para vocês, da Invenção Branca da Liberdade Negra, da professora Zubarã, ele vai tratar mais desse movimento específico. Assim. Nesse livro, ele vai construir a história do movimento, como eles queriam que o movimento fosse passado. Ele sabia que estava fazendo história. Como professor de história, ele queria que ali fosse uma versão oficial do que foi o movimento abolicionista, do que foi o fim da escravidão no Rio Grande do Sul. O texto ele é bem intencional. É muito bacana. Então, ele vai exaltar os grandes nomes, os principais jornais que contribuíram, e vai falar da federação, vai falar do conservador, que daí lá na última hora o conservador meio que participou um pouquinho, vai falar do mercantil, vai falar de que forma várias pessoas participaram daquele movimento. E a presença de negros, ou a participação de escravos, ex-escravos, enfim, não cita. Nem mesmo a função da Irmandade do Rosário nisso, né? Então, realmente foi uma invenção branca, foi um texto bem construído a fim de marcar aquilo que eles queriam. Que se pensasse que a abolição aqui foi feita só por brancos. O que eu posso falar para vocês de 84, desse movimento, né?
se tinha o intuito de acabar com a escravidão no Rio Grande do Sul e que o Rio Grande do Sul fosse pioneiro. Lá vem a ideia dos pioneiros. Mas Ceará foi antes, né? Ceará Foi na mesma data, se eu não me engano. e Amazonas também, né? Aí foi alguns anos antes. Ceará e Amazonas, eles meio que citavam, assim, né? Tipo, vamos fazer como os nossos irmãos, enfim, do Norte e Nordeste. Que nessa parte aqui, mais para baixo do Brasil, eles fossem o pioneiro, eles tinham, e que o exemplo deles servisse para o resto do Brasil. Isso. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Perfeito, Fábio. O texto. Pena que eu não trouxe, eu deveria ter trazido. Né? Depois eu vou Passa que a gente disponibiliza. Eu vou passar o texto para vocês e aí vai ter várias citações desse livro. E aí, assim, ele tinha consciência de que aquilo que o Rio Grande do Sul estava fazendo, segundo ele, seria exemplo, né? Vai falar um pouco, assim, que já nesse período, sobre a questão das indenizações também, né? Então, ele vai falar que o movimento não foi tão grandioso como eles queriam, né? Ele já faz meio que uma reparação, porque ele escreve o texto em 88. Uma autocrítica, quem sabe? Ele faz. O texto vai falar sobre os principais momentos de 84, 83 e 84, mas ele vai ser publicado em 88. Então, ali já deu para ver, né? Então, ele vai dizer que naquele momento, o que esse movimento previa? Que não houvesse mais nenhum escravo no Rio Grande do Sul. Mas o que foi usado? A cláusula de prestação de serviços. Ou seja, houve uma manipulação, na verdade. Porque a cláusula de prestação de serviço, o escravo ficaria ali ainda atrelado ao senhor por 3, 4, no máximo 7 anos. Então, seria como se o escravo estivesse indenizando o senhor pela sua liberdade, através de trabalho. Né? E agora eu não vou saber trazer os dados para vocês, eu deveria ter visto isso, mas meu trabalho tem certinho assim. Vamos supor, de 100 alforrias daquele período, uma porcentagem muito maior foi por prestação de serviço, com prestação de serviço, do que aquela alforria incondicional, do que aquela liberdade incondicional. Então, os senhores que se engajaram nessa proposta, poucos libertaram seus escravos sem cláusula nenhuma. A maioria foi com cláusula de prestação de serviço. Então, na verdade, foi uma falsa liberdade. Uma falsa liberdade. Né? E nesse sentido, assim, também eu penso de apaziguar a situação que eles viram também, que na década de 80 já estava mais efervescente. Bom, tu trabalha direitinho, tu cumpre o que está aqui, em 3 anos tu vai ser livre, ou em 7 anos tu vai ser livre. Né? Alguns escravos, por exemplo, que estavam com essa cláusula de 84, de 7 anos de prestação de serviço, só foram libertos em 88. E ainda assim, aí o jornal que eu pesquisei, ele vai mostrar. Alguns senhores vão entrar na justiça. Não, mas a cláusula de liberdade dele dizia que ele tinha que trabalhar por mais 7 anos. E a Lei Áurea não iria anular esse tempo que faltava? Sim, mas foi isso que aconteceu. A Lei Áurea anulou, mas os senhores ainda não aceitavam. Então a nossa lei aqui foi mais conservadora que a Lei Áurea. Foi mais contra-revolucionária. Foi um modelo de conservadorismo para todo o Brasil. Foi. E assim, mesmo com a Lei Áurea, que enfim, estão libertos. O que foi decidido antes era a lei maior, não importa. Os senhores aqui do Rio Grande do Sul entrando na justiça, não, mas ainda falta mais 3 anos para ele cumprir, não, ainda falta mais 2 anos. Não, ele só seria libertado após minha morte, eu ainda estou vivo. Então, eles queriam fazer valer aquela cláusula de prestação de serviço. É muito interessante, assim, ver essa história menor, né? Os pequenos casos, assim. E aí, isso a gente vai conseguir achar essa mentalidade bem conservadora. Eu acho mais ou menos 2 conceitos de movimento abolicionista no jornal. A forma como o jornal vai trazer. O movimento abolicionista, o jornal vai chamar em algum momento o número de escravos que está sendo liberto, como uma movimentação ali pensando em contabilidade, número de dados. Aí ele vai falar assim, movimento abolicionista no mês de junho foi de tantos escravos libertos. É um conceito que eu acho. E o outro, ele vai falar que o movimento abolicionista no Rio Grande do Sul só pode ser falado no ano de 83 e 84.
O jornal vai trazer isso, que é quando houve esse meeting abolicionista, que eram feitos quermesses, eram feitas festas para arrecadar dinheiro, para compra de liberdade, sempre priorizando as crianças escravas. A maioria desses dinheiros que eram arrecadados era para a compra da liberdade das crianças. Sempre se tinha prioridade com isso. Mas é assim, o jornal, ele, em alguns momentos, parece que ele se perde. Então, ele vai usar o movimento abolicionista nesses dois conceitos, como número e como só aquele grupo que participou dos eventos de 83 e 84. Né? Ele não vai falar num grande movimento abolicionista brasileiro. Parece que ele não se integra muito com isso. Assim. Ele não mostra muito o contexto que eles estão. Vem um pouco da tradição, vamos chamar assim de tradição do Rio Grande do Sul, ser meio bairrista também, né? Ali dá para ver, ficou bem específico. E outra questão bem interessante, assim, que vai mostrar esse livro do Torres Homem, é Joaquim de Sales Torres Homem, é o nome completo dele. Que ele vai mostrar é que Porto Alegre seria um difusor para o restante da província. Também, além de ser um exemplo para o restante do Brasil, é como se as coisas acontecessem primeiro aqui. Aí o que foi decidido aqui por esse grupo, ligado ao centro abolicionista, enfim, que isso se vá para o restante da província, que seja copiado e que sejam fundados os grupos além da capital. Eu não cheguei a pesquisar sobre isso, mas fica também a dica aí para os historiadores, né? Se o Centro Abolicionista de Porto Alegre foi um dos primeiros, ele foi fundado, se eu não me engano, em 1871, não vou saber dizer o 72, a data, ou se já haviam outros centros abolicionistas no restante da província antes, né? É uma questão bacana de se ver. A partir do livro dele, do jornal, eu consigo identificar que esses centros foram criados após, principalmente na década de 80, né, e que aqui seria um dos... ou 69, agora me fugiu a data da fundação do centro abolicionista. Mas bem anterior, um pouco, anos anterior, né, antes da abolição aqui no Rio Grande do Sul, né. Sim, através desses centros ainda é que se começa a fala. Tem um episódio muito interessante fugiu o nome, do presidente do Partido Liberal, de Silveira Martins, que ele é chamado pelo presidente da província, na época, que era do Partido Conservador. Ele é chamado, assim como outros líderes do centro abolicionista são chamados, para pensar num centro abolicionista ligado à província. E a província, então, ajudasse a libertar, na medida do possível, através de impostos, através de alguma coisa, a província tivesse um centro abolicionista executivo, vamos supor assim, e que ajudasse a libertar a maior... E o Silveira Martins, ele é contra. Ele é contra porque ele diz que isso vai ser caridade pública, e que ele é contrário a isso, e que ele é favorável à legislação, e que se usem as leis para libertar os escravos, e não essas medidas que vai libertar um ou dois, mas que sejam leis que acabem beneficiando uma ampla maioria. Cabuloso, hein? Isso ele vai falar na década de 70. É 71, 72, por aí que vai ter esse debate. Ele era ardiloso. O que me parece, né? Vai ter duas questões, assim, e aí vocês podem imaginar mais. Primeiro, quem está propondo esse centro abolicionista é um cara do Partido Conservador. Então, não foi do partido dele, não era o partido dele que estava no poder, né? E, de alguma forma, como o Partido Liberal vai se associar lá na década de 70 ainda ao Partido Conservador para um objetivo comum, né? Tipo assim, ele se colocou como liberal, não. Isso não faz parte, porque tem que ser através de leis. E ele sabia que essas leis não chegariam tão cedo também, né? Então, ali ele se colocou como homem do partido, homem... É estranho, né? Se ele foi às armas contra a ditadura do governo na época, Do né? Júlio de Castilhos? Pois é. Mas daí também era uma outra disputa política, né? Pois é. Aí o não foi governo- através das leis, né? Foi através da arma. Sim. E por isso que eu digo, assim, então, quando a gente pesquisa, sempre a gente tem que ter
esse Pé atrás. Para ver as contradições, né? é os dois pés atrás, né? Para te ver as contradições do sujeito, assim. Outro episódio bem marcante do Silveira Martins também vai ser em 86, na abolição da pena de açoite. 1876. Sexagenários foi 85, né? 86 se abole, tem a abolição dos açoites. Até então era permitido que os escravos fossem educados, né? Porque eles achavam que usavam essa justificativa que tinha como benefício a aprendizagem. Eles batiam para o escravo não fazer mais, aprender a não fazer mais. Então, em 86, quando começam as discussões para se abolir o açoite, porque era desumano, porque, enfim, Silveira Martins vai falar o seguinte: se vocês abolirem o açoite, é uma abolição antecipada. Por quê? Porque ele via a violência como a única forma de garantir a ordem nas fazendas, enfim, do senhor em cima do seu escravo. Se o senhor não puder mais punir, o que vai manter esse escravo preso ao seu senhor, né? Então, também me parece bem contraditório. O Partido Liberal, que estava usando um discurso de humanização, de filantropia, e o Silveira Martins vir com esse discurso. A princípio, ele está defendendo a abolição da pena de açoites. Mas quando ele usa esse discurso que a pena de açoites é uma abolição antecipada, de alguma forma ele está gerando polêmica também, né? E a família dele é uma das grandes escravistas, né? Uma contradição interna. Ambulante. Uma contradição ambulante. Mas me surgiu uma dúvida agora, antes de tu liberar aí o final do nosso programa, né? Que já extrapolou uma meia hora, mais ou menos, a conversa estava boa. Mas uma última pergunta me surgiu agora. O que tu leu nesses jornais sobre os homens do mato, né? Capitães do mato? Capitães tinha uma hierarquia, tinha os capitães e outros mais. O que tu leu sobre essa categoria aí? Olha, aqui no Rio Grande do Sul? O jornal não vai falar muito sobre isso, assim, né? Igual eu falei para vocês, ele fala sobre as fugas bem no iniciozinho ali, na década de 70, e depois ele não fala mais. Tem um período lá que o jornal vai defender, e foi meu segundo TCC, que vai falar sobre violência no jornal, né? E foi um trabalho bem, bem difícil, assim, de fazer. Não só no sentido da própria pesquisa, mas os casos de violência realmente que o jornal estava fazendo. O jornal ele usa aqueles casos de violência para justificar que é necessário o fim da escravidão. É mais ou menos essa a política do jornal que deu para prever ali. E o jornal vai falar, por exemplo, um caso no Piauí, de um capitão do mato desse, enfim, que consegue capturar os escravos fugidos. E como se faz com gado? Se ferra, né? Uhum. Se marca. Se marcou com ferro. Ferro em brasa, né? Ferro em brasa na testa de um cativo e na testa do outro escravo. E eram 2 irmãos, assim. Então... Aí o fugitivo ficava marcado para a vida toda, né? Para a vida toda. Para a vida toda. Então, a princípio, assim, a forma que aparece no jornal, ele vai condenar esses tipos de atitude, assim. Eu trabalho no TCC, posso enviar também depois para vocês, várias notícias assim pelo Brasil todo, né? Casos de senhores que maltratam. Vai ter um caso em Porto Alegre de uma escrava que ela é arrastada num cavalo em praça pública. Uns castigos assim horríveis. E o jornal a princípio vai ser contra, né? E aí ele vai dar um nome lá do senhor que arrastou, ele vai dar um nome do lado do capitão do mato que arrastou lá no Piauí. E, de alguma forma, dá para ver que ele tem uma oposição política. Ela procura mostrar a violência sempre para fora do Rio Grande do Sul? Para fora, mas ele também cita alguns casos em Porto Alegre, por exemplo. Casos bem feios em Porto Alegre. E aí, em Porto Alegre, ele vai citar quem é o senhor, quem foi que causou e quem é o chefe de polícia. E, em geral, todos são ligados ao Partido Conservador. Entendeu? Então, é uma forma dele... interesse político, né? É uma forma dele... denunciar a política. Politicamente, entendeu? Uma disputa política ali. E já está na década de 80, 70 e 80. A escravidão já não é mais vista como correta, enfim. Mostrar esses casos de violência, então, causa mais indignação ainda, né? Então, ele atinge os adversários
do Partido Conservador, mostrando que eles são violentos, que eles maltratam os escravos, enfim. E aí, na década de 80, vai ter um caso que não é bem esclarecido, que a esposa do Silveira Martins, voltando a ele, teria surrado uma escrava. Mas aí o é jornal... uma perseguição política contra o Silveira Martins. Ele era um homem forte Porque ele era o grande nome. Eu não vou saber também dizer o nome, um dos liberais, que só se dizia liberal, agora só se dizia liberal porque ainda não havia um partido republicano formado. Ele falava isso na Assembleia, aqui na província. Tipo, a única forma de eu me expressar politicamente é estar no Partido Liberal, porque o conservador não me serve. Para ter voz política. Para eu ter voz política, eu tô aqui. Era uma espécie de entrismo. Fazem os trotskistas muitas vezes. Era um médico agora. Puxa, me fugiu um nome. Era o João Abbott. É provável. É um dos médicos políticos, assim. E ele chamava o Silveira Martins de cacique. O cacique da caciquismo, né? Liderança política. Né? E ele chamava isso publicamente lá na Assembleia, quando ele estava proferindo seus discursos. Assim. Eu sou bem claro, eu só estou nesse partido porque ainda não havia fundação do republicano, enfim. Isso era final da década de 70 ainda. E ele é um cacique, ele tenta fazer valer a vontade dele, enfim. Então, assim, autoridade, ele tinha autoridade dentro do partido, mas era uma autoridade também que era contestada. Né? Tanto que boa parte do Partido Liberal vai sair e vai fundar o Republicano depois, né? Meninos, acho que eu falei muito. Não, é sempre bom estar em boas companhias, aprendendo Obrigada. E debatendo temas tão polêmicos na historiografia e na história do Brasil. Vários nomes aí que eu nem tinha ouvido falar. Com certeza. Então vamos nos encaminhando para os finalmente aqui do programa. Tu vai ser o cacique agora para liderar. Eu sou só a um finaleira. humilde historiador, sempre querendo aprender mais. Então, Gislaine, eu queria que desse uma palavra aí de saudação final para os nossos ouvintes e falando um pouco o que tu achou aí do nosso programa. Eu agradeço muito vocês por participar, porque é sempre difícil ter um espaço, né? E todos os espaços que a gente tem para falar sobre um tema tão importante é bem-vindo. Muitas coisas que foram faladas aqui provavelmente vão gerar polêmicas e críticas, e essas são todas bem-vindas. Eu acho que dentro do campo da história é o campo que a gente mais está aberto para isso, né? Para debates, discussões, críticas, e eu acho bem interessante, assim. Eu acho interessante também fazer críticas, mas sem ofender as pessoas. Sim, porque são formas de ver, né? E a gente sempre vê do lugar que a gente está, né? Então, de repente, a minha formação, as minhas leituras me levam a ver de uma forma, né? As tuas de outras, e conversando a gente vai aprendendo, vai tendo novas ideias. Também aprendi muito com vocês. Uma conversa muito bacana, assim. Não é à toa que a história é conhecida como a ciência do dissenso. Dissenso. Uma ciência dialética também. Isso aí. E que bom que é assim, né? E que seja assim sempre. Assim cresce mais e a gente aprende. Então, Freitas. Bom, eu quero agradecer a tua presença, a gente aprendeu muito também, o Fábio também ajudou bastante, eu ajudei um bocadinho. E O nosso operador nossa voz do além tá ansioso para ir embora. Tá olhando ansioso para nós. Então, em homenagem a ti, te dou um tchau. 3 professores de história reunidos, é muita conversa. Quero agradecer a Gislaine por estar aqui conosco nesse debate. Agradecer a todos os nossos ouvintes que devem estar ouvindo agora. Se não estão ouvindo agora, o programa vai ficar disponível lá no nosso blog, no YouTube. E em breve um próximo História em Pauta, né, Freitas? Com mais convidado, mais polêmica e mais educação. Isso mesmo. Tá bom, vou desafiar os 3, então, no próximo programa, falar sobre a manipulação que Portugal teve na época da guerra nas penínsulas. Aceitamos o desafio. Fica a dica, então. Até mais.